Deixa eu trazer agora o nosso primeiro convidado do dia, Écio Costa, que é professor titular de Economia lá na Universidade Federal de Pernambuco e também sócio na SEDES, Consultoria e Planejamento. Écio, seja muito bem-vindo aqui à programação da BMC News. Bom dia para você. Paula, é sempre um prazer estar participando com vocês. Um bom dia a todos. Obrigada. Écio, a gente abriu essa edição falando bastante dessa expectativa da reunião que acontece amanhã, né, sobre a possibilidade ali de se discutir ou uma alteração, né, no percentual ali da meta da inflação ou uma mudança, inclusive, no ano calendário, né? Eu queria entender um pouquinho da sua visão sobre este assunto. Há uma grande, acho que, expectativa de que não se mexa no percentual, mas se mexa mais na questão mesmo do ano calendário. Mexer na meta ou dessa forma, né, no ano calendário que seja, isso pode de alguma forma trazer uma desancoragem das expectativas? O que muda, na sua visão, fazer esse tipo de mudança de estratégia nesta reunião do Conselho Monetário Nacional? Então, vamos por partes, né? Primeiro, mudar a meta, sim, é um grande problema. Você acabou de comentar, né, as expectativas e preocupações com relação ao atingimento da meta lá na Europa, que é uma meta de 2%, enquanto aqui nós estamos nos encaminhando para uma meta de 3%, né, você agora reverter esse processo e admitir uma meta de 4%, ela termina incentivando muito, né, para que você tenha uma indexação da economia, porque aí o próprio setor público vai indexar mais a economia, levando em consideração uma meta mais alta como essa, e a gente sabe que isso termina trazendo aí, você tem limites superiores dessa meta, e até mesmo nos últimos anos não foi atingido, né? Quando você olha a série histórica, a média da inflação sempre está acima desses percentuais, e ao você ser mais conservador, né, com uma meta de 3% ao ano, você termina fazendo com que a inflação, né, ela pelo menos fique num patamar mais aceitável, né, já que tem essa banda superior, indo aí para 4%, aí com muita frequência você estoura o limite superior, chegando próximo da média aí dos 5%, já é algo elevado, mas é algo que a economia brasileira até suporta, até certo ponto, por ser uma economia em desenvolvimento, né? Mas se você eleva a meta para 4%, por exemplo, você passa a admitir inflação em patamares mais elevados, o que vai se tornando cada vez mais insustentável, principalmente para aquela camada mais pobre da população, que não consegue se defender, né, dos ajustes dos preços, principalmente sobre produtos. Com relação à fórmula de cálculo, né, aí você já começa a entender e trabalhar com um sistema de metas mais alinhado com a prática internacional. Aí sim eu acho que é uma medida interessante, né, que pode trazer esse alinhamento com as regras que são praticadas lá fora e uma maior facilidade para que o Banco Central possa atuar, né, com medidas de contenção, né, da inflação, com a elevação da taxa de juros, mas que não fique preso a um ano calendário, né? Então isso vai ajudar, como eu disse, para que haja esse alinhamento com a prática da maioria dos bancos centrais europeu, lá dos Estados Unidos e de outros países. Você trouxe aí pontos muito importantes, né, para a gente entender exatamente o quanto isso pode trazer de alteração, até comparando. Acho que o Brasil é um dos poucos que utiliza o processo do ano calendário como é hoje atualmente, né? A maioria utiliza desta forma que está sendo colocada ali como uma proposta de alteração. E aí, né, eu queria entender um pouco da sua visão, porque havia-se uma grande preocupação até em relação ao
arcabouço fiscal, né? O arcabouço que a princípio trouxe ali, acho que, né, uma visão muito importante em relação a travas de gastos, né, colocadas ali no arcabouço. Está muito atrelado também a questão ali em relação aos gastos com receita, mas de alguma forma, né, acho que uma das grandes falhas, vamos dizer assim, é essa parte de receita, principalmente. A gente não vê falar exatamente em cortes, a gente só vê em receitas. Como que a reforma tributária, que está sendo vista aí, né, como uma grande bala de prata, como a Simone Tebet muitas vezes diz, vai realmente ajudar, né, a destravar essa receita ou trazer essa receita? Queria entender um pouco da sua visão. A gente estava até discutindo aqui agora há pouco a fala dela, dizendo que realmente é um momento muito importante para se discutir e fazer essa reforma tributária. Mais cedo, o próprio Bernard Pi também chegou a dizer que tem muitas informações erradas, que o serviço vai ser aí muito impactado, como está sendo vendido, e que isso não quer dizer aumento de custo para a população. Mas eu queria entender, na sua visão, como que, para o arcabouço realmente ser crível, precisa dessa receita, e como que a reforma tributária vai, de fato, ajudar neste ponto aí do arcabouço fiscal para ele ser crível. Pois é, Paulo, são muitos pontos aí que você levantou. E, na realidade, todos até se conectam de certa forma. Uhum. Vamos novamente por partes, né? O arcabouço fiscal, ele, na minha opinião, sofreu um grande revés aí, né, ao retornar para a Câmara, com alterações que o Senado fez, permitindo ainda mais gastos, né, com mais exceções que foram adicionadas ao arcabouço no seu formato que foi aprovado da Câmara. E isso pode até atrapalhar um pouco nessa retomada, né, da diminuição das taxas de juros, até porque o Banco Central acompanha isso de perto. A não aprovação agora, né, e você deixar isso para o segundo semestre, para o mês de agosto, quando vai ter uma nova reunião, né, do Comitê de Política Monetária, isso pode atrapalhar a decisão de redução de taxa de juros. A ata do Copom já mostrou que há uma perspectiva importante de redução, né, de taxa de juros na reunião de agosto. Os indicadores de inflação vão direcionar nesse sentido, as expectativas lá no Boletim Focus também. Vale lembrar que a partir de julho, agora do dia 1º de julho, os combustíveis vão ser reonerados com tributos federais. Isso traz um impacto importante na inflação, em substituição ao mês de julho do ano passado, quando teve deflação. Então, essa inflação que está aí na casa dos 4% deve subir, né, deve voltar a ficar próximo dos 5%, mas isso já é esperado, de todo jeito, pelo Comitê de Política Monetária e pelo Banco Central. Ele até defende essa reoneração, que aí entra no ponto seguinte, que é justamente, se você não está fazendo uma reforma administrativa, né, para redução de gastos, pelo contrário, você está gerando mais despesas, né, com reajustes de funcionalismo público, com o anúncio de novos concursos públicos, com diversas despesas que têm sido anunciadas. Isso termina sendo um ponto preocupante. E aí, pelo outro lado, você vê várias reonerações e aumentos de impostos em diversos setores. O governo está, na realidade, tentando chegar a atender o arcabouço fiscal via receita, né, muito mais do que via redução de despesas. E isso pode desacelerar o ritmo de crescimento da economia. Tá? Então, a gente tem que ficar acompanhando um pouco como que isso acontece. Agora, na questão da reforma tributária, isso é um ponto bastante importante. A reforma tributária, ela deixa muitas dúvidas, e o que o Bernard Api estava comentando é realmente preocupante, porque precisa de esclarecimentos. A reforma tributária, ela atinge muito o setor de serviços, mas há diversas exceções que estão sendo administradas, né? Por exemplo, saúde e educação não vão ter as mesmas alíquotas que você vê praticadas para outros setores, né? O relatório que foi apresentado fala em 3 faixas de tributação,
onde você vai ter provavelmente saúde e educação com a faixa mais baixa. Outro fato importante é que você também tem que separar um pouco o que é B2B do que é B2C, ou seja, aqueles prestadores de serviços para empresas, eles vão ser onerados, né, eles vão pagar aí a carga tributária que se fala dos 25%, mas para as indústrias, para as empresas que adquirem esses serviços, esses consumidores industriais, por exemplo, vão poder abater isso dos seus custos. Então, termina não prejudicando tanto aquele que trabalha com B2B. Né? Agora, o B2C, que atende o consumidor final, aí você tem um impacto maior. Né? Aquele que vende produtos, serviços, na realidade, que vende os serviços, né, para o consumidor final, você tem uma tributação cheia, né, que aí, com algumas exceções, como saúde, educação, o relatório inclui também serviços relacionados à cultura, por exemplo, eles serão menos onerados. E o simples também será mantido. Então, restaurantes, bares que tenham pequeno porte e que vendam, né, serviços ao consumidor final, também terão um custo mais baixo, porque vão se manter dentro do simples. Então, tem muita explicação a ser dada, né, tem muitos conceitos que ainda precisam ser trabalhados, mas a reforma tributária em si, pela simplificação que promove, traz um ganho muito importante para a economia, né, faz com que a tributação sobre o consumo, por exemplo, caia drasticamente. Hoje, a principal fonte de receita para o governo vem na tributação ao consumo, enquanto que renda e propriedade têm uma tributação muito baixa. Isso é um modelo totalmente atípico, né, e diferente do que se pratica lá nos Estados Unidos, na União Europeia, até mesmo em países vizinhos. O consumo ele tem que ser menos onerado, né, para que você justamente tenha a atividade econômica mais forte, gerando emprego, produção, renda e até mesmo impostos. E essa reforma tributária promove isso. Só que aí também tem o seguinte, não é uma medida de curtíssimo prazo. Né? O prazo para que isso aconteça é de 8 anos, onde vai levar uns 2, 3 anos somente para que você comece a andar, né, com o modelo que está sendo proposto. Então, desse governo, por exemplo, não vai trazer nenhum benefício de curtíssimo prazo. Isso vem mais à frente para futuros governos. Maravilha, Écio. Eu vou pedir aí um minutinho da sua atenção só para ir com a Débora, que está me chamando aqui, com falas importantes, inclusive sobre o encontro que está acontecendo lá em Sintra, em Portugal. Fala, Débora. Já temos o Jeremy Powell falando por lá, viu, Paula? Eu tocou alguns destaques aqui da fala dele, ele que, né, foi ali questionado sobre a questão, sobre o porquê de não chamar sobre pausa ou pulo nos juros. Ele explicou que chamamos de manter os juros em seu nível atual. Foi um comentário ali do Jeremy Powell logo no início da fala dele, que continuou dizendo que o que está conduzindo, né, a mais aumentos dos juros, assim como já falou a Lagarde antes dele e Bailey também, é um mercado de trabalho mais apertado. Trabalhos estão sendo criados, fortes ganhos salariais, o que acelera o consumo e assim a demanda, segundo o Jeremy Powell. Ele que falou também que quando se chega a um ponto final do aumento de juros, você chega a um ponto que os riscos se equilibram. Ele diz assim, já subimos muito, agora faremos de forma mais cautelosa para recebermos mais informações, para entender como o aperto monetário que fizemos está realmente afetando a economia, tá? Depois a gente tem falas também do BOJ, lá do Banco do Japão, né, do presidente ali do Banco do Japão, dizendo que a inflação por lá no Japão está próxima da meta de inflação, né, e que a inflação subjacente está abaixo da meta de 2%, ele que vai continuar falando por lá, e é por isso que o Japão, inclusive, né, tem mantido aí a taxa deles inalteradas em juros em níveis baixos, né, mas aí tem essa questão, e o iene também por lá está sendo influenciado por fatores além da política monetária. Segue então o painel, como as imagens que a gente está acompanhando agora, né, dos principais bancos centrais aí pelo mundo, né, Paula? A gente tem grandes nomes ali que realmente ditam o que a gente pode ter pela frente na economia global, Paula.
Maravilha, Débora, estou até aqui olhando, né, exatamente todos esses discursos, também acompanhando aí estas falas, trazendo aqui também um ponto importante, né, em relação ao que está sendo dito por lá. Agora há pouco, só para voltar aqui rapidinho, uma outra informação, a gente falou da Simone Tebet, né, que tinha falado ali sobre reforma tributária, ela acabou ali de sair pela tangente ao ser perguntada sobre a reunião de amanhã do Conselho Monetário Nacional. Não falou sobre este assunto, só vamos saber sobre a meta de inflação amanhã à tarde, foi bem taxativa ali, né? Diz que não comenta nada ainda sobre a expectativa dessa reunião que vai acontecer amanhã. Simone Tebet disse, então, que somente amanhã à tarde vai falar, lembrando que ela estará junto com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e também com Fernando Haddad nessa reunião de política, nessa reunião do Comitê Nacional, Comitê Monetário Nacional. Já ia falar política monetária, viu, Felipe? Queria entender por que Campos Neto não estava ali naquele evento, se ele ganhou 2 vezes aí, o maior banqueiro, né? Foi o melhor banqueiro central, exatamente. Será que é por conta dessa reunião ou não foi convidado? Fiquei com a dúvida. Eu acredito que ele preza pela reunião do Conselho Monetário Nacional, não pode perder por WO, Paula. Ah, tem essa, é verdade. Senão vai ser razão. Só representantes do governo. Mas eu quero voltar aqui com o Écio Costa, para a gente continuar esse nosso bate-papo. Écio, inclusive, repassando essa pergunta para você, será que o Campos Neto não foi mais pelo CMN ou, de repente, lá, né, em Sintra só estão os banqueiros centrais de, talvez, né, quem determina os rumos da humanidade, se a gente pode dizer assim, né? Não, acredito que a relevância, né, desse encontro do Conselho Monetário Nacional fez com que ele permanecesse aqui no Brasil, até porque ele vem sendo, né, perseguido politicamente, e numa reunião como essa, ele estar ausente traria ainda mais combustível, né, para aqueles críticos, né, em relação à sua condução à frente do Banco Central. Então, acredito que ele vai estar presente e até mesmo para assegurar, né, que nós tenhamos a manutenção da política atual. Afinal de contas, ele representa 1 de 3 votos, né? Resgatar um pouquinho da sua resposta a respeito da reforma tributária, falando que ela é muito relevante, muito importante, mas a gente está vendo que ela vai perdendo alguns aspectos, alguns pontos importantes ao longo de toda essa discussão que tem sido feita lá no Congresso, primordialmente na Câmara dos Deputados. Muita gente tem falado que vai se afrouxando uma coisinha aqui, vai perdendo um sentido ali, justamente para tentar agradar todo mundo. E claro que a gente sabe que reformas muitas vezes não são feitas para agradar todo mundo, mas está tendo muita discussão a respeito daquela situação envolvendo aquele fundo, né, dos estados e municípios, sobre a gestão desse fundo, e existe um receio de que a reforma ela não vá surtir o efeito necessário, tanto por conta dessas mudanças que estão sendo discutidas, quanto também pelo tempo de implementação, né, até ela ser efetivamente concluída. Na sua visão, essas mudanças, essas alterações e esse tempo, esse prazo longo de implementação, isso pode desconfigurar ou descaracterizar um impacto necessário que a reforma já poderia trazer já agora? Você vê que ela poderia ser muito mais enfática, né, nessa proposta, nessa reforma, para já conseguir colher alguns frutos importantes num curto espaço de tempo? Pois realmente eu concordo, acho que 90% que você está comentando. O prazo é muito longo, né, os efeitos eles tendem a ser diluídos ao longo do tempo, você vai ter gerações aí perdidas. A gente vive um momento onde estamos perdendo o nosso bônus demográfico, né? Já o IBGE diz que o pico aconteceu lá em 2020, mas a gente ainda está numa situação bastante positiva. Mas isso ao longo dos anos tende a se deteriorar. E aí aquele salto que poderíamos dar
de deixar de ser uma economia em desenvolvimento para nos tornarmos uma economia desenvolvida via crescimento forte, né, do PIB e consequente distribuição de renda, isso termina ficando cada vez mais distante, né? A forma com que o relatório foi apresentado, por exemplo, fala, né, de um cronograma, né, que deixa muito a desejar, né? Você vai ter aí alguns anos para que ela comece a funcionar, né? Ou seja, em 2026 entra o IVA federal, né, que vai se chamar de contribuição sobre bens e serviços com alíquota de 1%, né, compensável aí com PIS/COFINS. Aí em 2027 entra em vigor de forma definitiva, veja, só em 2027, extinguindo PIS/COFINS, né, e reduzindo a zero as alíquotas do IPI. Aí entre 2029 e 2032 entra o IVA estadual municipal, né, o chamado IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que vai ter uma extinção gradual do ICMS e do ISS. Por quê? Porque você tem os benefícios fiscais que vão até 2032, esse é o ponto de corte, né? Então, a partir de 2033, você entra com a vigência integral, né, desses dois sistemas, onde vão ter dois impostos, que também, a meu ver, poderia ser um só. E aí, internamente, governo federal, estadual e municipal que se entendessem, né? O contribuinte poderia estar pagando um boleto só, e não dois boletos, né? E aí, veja, é praticamente uma década mais à frente para que você tenha a implantação total desse sistema simplificado, né, para alavancar os negócios. Com relação aos fundos, aí é uma grande discussão também, porque você tem agora a proposta de dois fundos. Um fundo para recompor as perdas que as empresas hoje, que são beneficiadas com a guerra fiscal, né, de redução do ICMS, irão receber, né, essas empresas irão receber, e um outro fundo que vai ajudar os estados e municípios a promoverem a atração de negócios com melhorias de infraestrutura ou até mesmo políticas de redução selecionada, né, do IVA dentro daqueles estados. Então, veja que agora tem também dois fundos. E o montante a ser discutido também não está batendo, né? Os governadores querem algo em torno de 100 bilhões ano e o Ministério da Fazenda fala em 50. Provavelmente os 50 bilhões não vão dar conta dos incentivos fiscais que são concedidos hoje, que beiram os 100 bilhões de reais realmente, né? E isso é aquela coisa, a gente tem hoje um sistema muito complexo. O ICMS, eu acho que é o pior de todos, né, que aí cada estado tem a sua alíquota para determinados produtos, tem a guerra fiscal, e aí a gente vai substituir, mas algo que vai levar aí de 8, né, a 10 anos para que comece a funcionar. Então, o efeito disso termina se diluindo ao longo do tempo. Senhor, tem uma questão importante também, ainda nessa discussão, que principalmente essa reforma, né, ela acaba também, né, sendo tratada pelo lado da produção, né? O lado do consumo vai ser proposto posteriormente, né? O que você espera desse desenho? E claro, né? Renda, perdão. O que você espera nesse novo desenho, né? Você acha que dá para ser discutido com uma celeridade também? Você acha que pode ter algum impacto de imposto de renda? Como que ele vai ser tratado nesse âmbito de imposto de renda? Como que você avalia essa discussão, já levando em consideração essa desconfiguração toda que está sendo tratada na reforma tributária desse ponto de vista que estamos falando agora? Pois eu acho que isso termina não avançando com a velocidade que o governo gostaria, tá? Até porque ele não tem uma grande representatividade a nível de Câmara e Senado, né? Você tributar renda e propriedade, né, que são as etapas seguintes, inclusive o relatório fala que a proposta da reforma na parte da renda
deve ser apresentada com até 180 dias após a aprovação da etapa do consumo, né? Mas não sei se isso vai realmente avançar, né, com a velocidade que o governo deseja. Até porque, veja, a implantação desse modelo sobre consumo vai levar de 8 a 10 anos. E daqui até lá você vai ter uma implantação de uma maior tributação sobre renda, enquanto a tributação sobre consumo ainda não caiu, né? Como que isso vai funcionar? Né? Isso vai deixar a classe média, principalmente, que é quem paga mais imposto de renda, ainda mais apertada, né? Então, se avançar, talvez seja algo também gradual, né? Ou pelo menos se deseja que seja algo tão gradual quanto a reforma sobre o consumo. Mas, como eu disse, o governo tem fome pela arrecadação até para poder justificar o seu arcabouço fiscal, né? E aí a tributação sobre renda, ela pode ser de forma, eu diria até não muito positiva, antecipada, né, para que você tribute mais renda, enquanto a tributação sobre o consumo vai levar um tempo muito grande para ser implantada.